E olha só, agora a gente vai conversar sobre traumas. Você pode participar através da internet, onde nós estamos no Twitter, como arroba é o nosso programa, tudo junto, ou ligar para 0 Operadora 11 3337 5886. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Alexandre Ribeiro, que é psicólogo. Estou recebendo também a Elisângela Santos, que é missionária. Tudo bem? Boa tarde. Olá, boa tarde, tudo bom? Prazer recebê-los aqui novamente. Prazer. Viu? Bom, eu gostaria de começar perguntando ao doutor Alexandre, quem já assistiu no começo da semana já sabe um pouco da história, mas eu gostaria que o senhor fizesse só um apanhado geral para quem não assistiu durante a semana, o que é o trauma e o que ele pode causar na vida de uma pessoa, doutor? Na verdade, o trauma é uma ferida, né? É um machucado que acontece na alma, no psiquismo da pessoa. Nós sabemos que tem o trauma físico, você está andando, bate o joelho, bate a perna, forma-se um hematoma físico. Do ponto de vista emocional, acontece a mesma coisa. Muitas vezes na sua vida, você passa por situações que você não está preparado para enfrentar. E aquilo te traumatiza, aquilo é um machucado. Interessante observar que existem pessoas que sofrem o trauma, passam pelo o sofrimento, né, já que do trauma, e sucumbem àquilo. E tem pessoas que conseguem dar a volta por cima. Na psicologia, nós chamamos essas pessoas de pessoas resilientes, que fazem uma superação naquela dor que estão passando. E nós brincávamos com você, já que nós falávamos que você está apresentando aqui uma novela da vida real. Porque aqui é um grande exemplo para as pessoas que estão em casa refletirem. E a missionária Eli está fazendo uma bela apresentação, contando aqui, relatando para nós essa experiência. E como ela foi resiliente, como ela conseguiu dar a volta por cima. Agora, Elisângela, eu queria que você continuasse contando um pouco do seu testemunho para nós. Você já começou a contar durante o começo da semana, e eu queria que agora você contasse para nós, você dividiu conosco no começo da semana, que você tentou suicídio algumas vezes. Você acha que foram traumas que te levaram a isso? Algumas situações te traumatizaram momentaneamente? Lógico que você conseguiu seguir, mas você crê que te paralisaram? Ah, sim, com certeza, que para mim era uma humilhação. Sabendo toda aquela situação de você não conseguir se reerguer, você não conseguir estar de novo dentro da sociedade, porque na mente da gente está fora, a gente é excluído, né? Então, assim, para mim era muito difícil, porque eu não conseguia me firmar, eu não conseguia ter uma casa, não conseguia ter uma estrutura familiar, eu já não conseguia mais cuidar do próprio eu mesmo, meu psicológico já andava muito abalado, porque eu vi pessoas morrendo, se matando. Só para a gente retomar, situações. desculpa, talvez alguém não tenha assistido. A Eli, aos 17 anos, engravidou, certo? Saiu de casa, a família dela não aceitou, o companheiro com quem ela estava também não quis assumir. Ela chegou a morar na rua, ainda grávida, morou num parque de diversões, depois teve que sair do parque, chegou a comer o que tinha na rua, passou por momentos de muita dificuldade e até mesmo de humilhação. E quando, em alguns momentos, quando ela conseguia se reerguer, alguém pagava um curso, ela conseguia começar a trabalhar, chegaram a roubar as coisas dela, ela foi muito maltratada. E eu queria que você falasse para nós, eu conheço já a sua história, mas assim, algumas partes me chamam muito a atenção, como esse momento específico onde você começa a se reerguer, trabalhar como cabeleireira e tal, e daí, não satisfeitos em te roubar, dão ré no carro e te levam, e você contou que eles te maltrataram, e foi uma situação muito terrível, e levou você a, em seguida, tentar o suicídio? Conta pra gente. Foi porque eu comecei a criar pânico, eu tinha medo de sair na rua, eu tinha medo de falar com as pessoas, eu emagreci muito, e eu não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia nada, e ficava aquela tormenta de ver aquela situação daquele monte de homem, aquele monte de gente tomando as minhas coisas, né, me despindo, me batendo, fazendo tudo que a gente sabe que a pessoa faz, né, todos os tipos de maltrato que alguém pode se imaginar. E depois saber que você é jogado dentro de uma maldade vala. gratuita, né? Uma coisa que a gente, até hoje, eu não consigo entender com por que aquilo foi feito. Porque eles já tinham material, eles já tinham me roubado, eu não tinha reagido. Né? Eu já estava numa situação de fracasso, já não encontrava nada. Então, quer dizer, eu não tinha nem força para fazer nada contra ninguém. Né? Porque como é que a gente, mulher, na nossa postura física, vai tratar com dois homens grandes? Não tem como. E naquela hora eu só via a ruína, eu só via a derrota, porque eu estava encontrando ali naquele trabalho a minha volta de novo, né, para a sociedade, de poder ter um trabalho, de poder dar uma condição para minha filha, de poder estar com a minha família, de poder, né, ter uma estrutura de vida como todo ser humano deseja.
Então, naquele momento, eu vi a perca do meu sonho indo embora, e ali a minha vida junto. Então, por mais que eu tenha ido para o hospital, que o médico foi lá, me tratou, que teve pessoas boas do meu lado, dentro de mim, aquilo ficou muito traumatizado, porque você assistir um assalto é uma coisa, você estar dentro de um assalto é outra, né? Então, para mim, aquilo trouxe muita perturbação na minha mente. Eu não conseguia parar de pensar. Eu achava que a qualquer momento aquele homem ou aquela outra pessoa, alguém olhasse para mim, eu achava que a qualquer momento alguém ia dar cabo na minha vida. Doutora, eu sei que tem muita gente assistindo e o testemunho da Elisângela está ajudando a muitas pessoas. Eu gostaria que o senhor falasse. Isso é comum com quem passa por traumas? Nós passamos por uma situação traumática, e essa situação, às vezes, ela se prolonga por meses e anos, num quadro que a gente chama em psicologia de estresse pós-traumático. Então, a pessoa começa a ter constantemente flashbacks daquela cena que ela passou, aquilo vai e volta na cabeça, ela quer se livrar, mas aquilo se intromete, aqueles pensamentos se intrometem, né? Ela passa a desenvolver, como ele falou, sensações de pânico, de medo intenso, muita ansiedade, depressão também está presente nesse quadro, perda de atenção e concentração. E muitas vezes, quando o trauma é muito violento, como me parece, pelo que ele fala, que foi muito doloroso o que ela passou, abuso sexual, sofrimento, agressão física, agressão moral. Então, o trauma, ele pode levar a pessoa, inclusive, a uma busca da morte. Quer dizer, não é efetivamente que aquele ser humano não quer a vida, é que a vida está tão dura, eu estou sofrendo tanto, me faltam ferramentas para lidar com a vida, que eu fico tão desamparado, que aí eu tenho o desejo de sair pela porta de emergência. Claro que seria muito mais catastrófico na vida daquela pessoa. Missionário, eu queria que você, para a gente poder concluir, eu tenho medo de não conseguirmos falar muito ainda esse bloco, o que mais aconteceu? Você falou para nós que tentou suicídio, o que mais aconteceu? Olha, aconteceu muitas coisas, entre elas também vieram muitas doenças, né? Tive dengue hemorrágica, tive 2 paradas cardíacas, né? Passei por algumas situações assim que não foram muito boas, né? Não foram muito estáveis. Mas, assim, dentre delas, a que mais me marcou foi a dengue hemorrágica, porque eu cheguei a entrar no estado de coma, tanto eu emagreci como eu inchei, e eu já estava cheirando mal porque o fluxo do sangue era muito intenso, não conseguia controlar, e eu descobri que estava grávida, né? E aquilo, para mim, foi o meu choque, a parte que mais me deixou mal, sabe? E, ao mesmo tempo que ele me deixava mal, ele me trazia força, porque eu digo que eu me converti mesmo. E hoje eu sou a mulher que eu sou porque esse filho no meu ventre, ele me trouxe vida. Porque ele estava lutando para viver e eu também, né? Então, foi nessa época que você foi desenganada? Foi nessa época que até eu morava na Praia Grande, né? E minha família foi toda ficar comigo e tudo, porque foi uma deficiência que deu no meu organismo. Eu comecei a sentir muita depressão e falava sozinha, ria sozinha, chorava sozinha. E entrou de novo aquela história do pânico. E aí minha família esteve comigo presente, teve bons amigos, assim, mas foi uma fase muito difícil. Eu demorei 4 anos para ser curada totalmente daquele trauma que trouxe a dengue hemorrágica. Eu queria que o senhor falasse conosco. Olha, tanto desequilíbrios emocionais, ela citou, como doenças físicas. Um trauma não cuidado pode desencadear tudo isso? Então, é muito importante que ele está dando oportunidade para a gente esclarecer que esse diagnóstico que ela recebeu de depressão é um diagnóstico muito importante. Mas a gente acha que depressão é só a pessoa ficar triste, chorar, se sentir mal, etc. Depressão, a depressão maior que nós chamamos... Que foi, como ela mesma falou para nós, um diagnóstico, né? Isso, a depressão maior, ela recebeu um diagnóstico. A depressão maior, ela gera ideias delirantes, a pessoa pode, inclusive, chegar a um quadro de ter alucinações, não é? Então, tem alterações poderosas na percepção, na consciência, e isso produz um sofrimento muito grande. Outra questão que a Eli focaliza interessante é como o físico dela foi atingido por todo esse processo de trauma, de estresse, de abandono, de sofrimento. Esse é um importante capítulo na psicologia chamado doenças somáticas. Ou nós temos o seguinte, a doença não é que ela foi originada só pela tensão.
Pode ser uma doença virótica, pode ser uma doença bacteriana, mas o que acontece? Mediante um estresse muito grande, o meu organismo não consegue debelar os adoecimentos. Isso pode mexer no sistema imunológico da pessoa? Isso, e eu me torno uma presa fácil. Então você coloca muito bem, há uma grande relação entre sistema imunológico e sistema nervoso. Agora, parece que o que a Eli também ela focaliza nessa fala é que começam a surgir a partir daí algumas coisas que nós vamos chamar de âncoras, não é? Que vão fazer uma alavancagem na vida dela. Ou seja, vão dar um suporte social para ela fazer a grande virada na vida dela. Um filho, por exemplo. Essa é uma experiência incrível. É o contrário do trauma, é o trauma do bem, não é? Que isso mexe com você para você fazer uma transformação. 1.2 que ele focaliza, que eu achei muito interessante, que é a questão da fé, da religiosidade. Então, a fé, ela pode te alavancar. Hoje existem estudos na área de psicologia positiva, nos Estados Unidos, etc., que mostram como a fé melhora, muitas vezes, até o próprio sistema imunológico da pessoa. Uau. Não é? Quando ela se sente amparada, ela sente que ela tem uma determinação. O suporte social de você fazer parte de um grupo, de uma comunidade, de uma igreja. Faz toda a diferença. Então, isso tudo vai fazendo, como você está falando, toda a diferença. Agora, Eli, você falou para nós, então, entrando um pouquinho na questão espiritual, aproveitando até a fé que o doutor Alexandre cita para nós, você contou que tinha uma enfermeira que orava por você. Foi uma parte que marcou muito, porque quando a médica entrou dentro da você ainda não tinha se firmado na igreja, você contou pra gente eu outra vez que você vivia veio. em idas e vindas, né? Como muita gente, talvez, crente esteja nos Raimundo, um assistindo. pé na igreja, outro no mundo. Eu não tinha conhecimento de Deus. Eu ouvia falar dele, mas eu não conhecia Deus ainda, né? E eu via as pessoas falarem e eu olhava e para mim era a mesma coisa de estar falando de uma pessoa, né? Normal. Mas para mim aquele momento foi o ponto, né, da minha vida. Por quê? Porque naquele momento, quando ela orava, eu sentia algo diferente. Quando ela tocava meu pé, que ela tocava minha mão, eu sentia algo diferente. Eu não falava, eu não ouvia, eu não mexia, porque as febres eram muito. E ela não te conhecia fora dali, ela não me conhecia. Orava, intercedia por você. Ela ouviu quando a enfermeira, a médica disse para ela, mas os médicos, que eu não sairia de lá viva. Porque a dengue hemorrágica, nesse período na Praia Grande, ela estava matando mesmo, não estava dando oportunidade. Foi uma época de uma febre muito alta lá. Então eu comecei a ter febres, convulsões, eu não conseguia ficar de pé, tudo. E eu cheguei num estado que eu não me movia mais. As minhas necessidades fisiológicas, eu não tinha mais controle sobre ela, né? E eu me lembro que quando ela viu aquilo, eu percebi que ela balançou a cabeça, mas eu olhava para ela, mas a minha reação para ela não tinha como, porque eu estava vendo, mas eu não... Você não tinha nem como reagir, né? Aí eu vi que quando todo mundo saiu da sala, ela saiu junto, mas depois ela voltou. E ela fazia assim com a mão, e eu vi que quando ela foi para os meus pés e começou, abaixou assim perto dos meus pés e ficou tipo como se estivesse massageando. Para mim eu entendia como se ela estivesse massageando. E ela vinha vindo no meu corpo todinho, e ela foi colocando as mãos dela, e aí ela parava no meu rosto e falava alguma coisa que eu não conseguia ouvir. E eu via que ela passava a mão no meu cabelo e ela falava algumas coisas e eu não conseguia entender, né? E aí ela ia embora, e daqui a pouco ela vinha de novo. E às vezes era tarde da noite, eu via quando a porta se abria e estava ela. E dentro de mim, eu acho que eu pensava assim, né? Como é que a pessoa não vai embora? Ela amanhece, adormece aqui. Depois, quando eu comecei a ter algumas reações, que Deus levou um médico, que para mim ele foi muito especial naquele momento, que ele adentrou, ele olhou e falou assim, quando ela apresentar febres, que ela aparecer uma reação ruim, vocês dão um banho nela, né? E começa a estimular ela, não deixa ela ficar parada, nem cobre ela, nem nada. Começa a estimular, ela tem que sentir frio, ela tem que sentir calor, ela tem que sentir a temperatura do ambiente. E ele vinha, ele me levantava. Toda vez que ele chegava, a primeira coisa que ele fazia era levantar a maca para mim poder ficar de pé, tipo sentado, alguma coisa. E ele estimulava, e ele abriu que o pessoal da igreja, meus amigos, família, fosse me visitar. E aí uma das médicas falou assim, por que não deixa ela ir para casa? Porque já que ela vai morrer, é bom que ela morra dentro da casa dele. Ele olhou assim, balançou a cabeça, e a enfermeira veio. E aí foi quando você lembra disso como flashes? Como flash, assim, coisas assim de segundos, assim, que vinha na cabeça. Eu escutei quando ela falou assim, mas ela não vai morrer. Aquilo me deu aquele negócio. Aí eu lembrei que quando eu era mais nova, meu avô, ele falava assim, que um dia um profeta, ele recebeu uma notícia que ele ia morrer.
Mas ele virou para a parede e falou com Deus. Aquilo me veio na cabeça. E eu, ali dentro de mim, eu não sabia se eu estava de olho aberto ou fechado. Eu falei assim para Deus, que se ainda tivesse alguma coisa na minha vida, que Ele me desse aquela chance. E aí eu fiquei mais uma semana no hospital e aí eu comecei a reagir, porque eu sabia que estava grávida e sabia que Deus poderia estar ali me ouvindo. Então eu agarrei a oportunidade de ir para dentro do meu ser orar. E dizem, né, as pessoas que estavam ali comigo naquele momento, que quando eu falei, a primeira palavra que eu falei foi assim, eu quero a minha Bíblia. Aham. Foi a primeira coisa. E aí a enfermeira já se alegrou. E aí começaram a orar e fazer campanhas e tudo que imaginava que era de fé, eles me davam. Então eu vi vários livros de fé, eu vi várias situações. Agora, doutora Alexandra, me chama muita atenção. Uma pessoa que já havia tentado suicídio. A Eli mostra uma pessoa que tentou passar por cima de todos os traumas, mas acabou vivenciando alguns, tanto que chegou a tentar o suicídio. E agora lutava pela vida. Eu queria que o senhor falasse para quem passou por algum trauma ou se sente passando por um trauma. Como a Eli teve a experiência dela, como lutar pela vida, como lutar para vencer? Então, eu acho que, às vezes, aquilo que você julga, que é o teu momento de caos, é o momento do fim, não é? E muitas vezes estão nos assistindo pessoas que estão num momento difícil na vida, seja moral, seja físico. Aquele momento que você acha é o fim, acabou. Pode ser o grande momento da tua virada. Pode ser a grande oportunidade. A crise pode se converter, na verdade, numa virada, numa mudança, onde você vai alavancar a tua vida, numa grande oportunidade. Outra coisa importante na história da Eli, que ela diz, é o amor. Hahnemann, o pai da homeopatia, ele tinha uma frase sábia, ele dizia assim, aonde há amor, há cura. Quer dizer, o amor, ele tem uma importância muito grande, não é? O me sentir aceita, reconhecida, valorizada, querida. Então, eu vejo que essa enfermeira, essas pessoas, elas transcenderam o nível profissional, elas foram além, elas tiveram uma relação humana, elas entregaram aquilo que elas tinham de mais precioso, que era a fé delas, o íntimo delas. Quer dizer, então, eu acho que nesse instante, você se sentiu fazendo parte, pertencendo, querida, gostada, amada. E isso vai fazer toda a diferença para a tua transformação. E aí você diz uma coisa maravilhosa, você fala da tua mãe. Você se religou a essa mãe, porque esta mãe também nunca deixou de ser uma pessoa querida para você, amada, desejada por você. Mesmo porque essas coisas que aconteceram, passam-se pelo que você me diz, já 19 anos. Hoje ela é uma outra mulher renovada, está em outro momento de vida. E a gente dá o que pode dar, não é? Então, acho que a força também do perdão. E a gente vê mais uma barreira vencida, né? Muitas barreiras. Eu tenho que encerrar, mas eu vou ter um minutinho para cada um fazer as conclusões finais. Por favor, Eli, quero que você faça a sua conclusão final, deixando um recado para o nosso público também. O primeiro recado que eu sempre costumo dizer para as pessoas é se apegar com Deus. Ele é o princípio de tudo, ele que vai te dar o caminho. E eu costumo dizer nas casas de recuperação, onde eu dou hoje palestra, nos presídios, que é assim, se a vida te oferecer um limão, corte ele e faça uma bela limonada. E sente e aprecie o gosto amargo dele, que é aquele meio azedinho, mas sabe que no fundo tem um doce, sabe? Na minha vida houve um doce nesse amargo. E hoje eu posso dizer que a minha vida mudou porque eu tive fé, eu acreditei, eu peguei de todo esse limão, de todas as pedras, de tudo aquilo que me causou obstáculos para construir o meu castelo, para construir a minha vida hoje alicerçada. Hoje eu posso dizer que a minha vida está alicerçada em Cristo, com a questão familiar, com questão psicológica, hoje eu estou bem. Então eu digo assim para você que está em casa. Não importa o tamanho da tua dificuldade, o tamanho do teu problema, se o médico te desenganou, se você está com problema financeiro, se você está com o seu lar destruído. O que importa é que você ainda tem vida e que enquanto você respirar, você ainda tem a oportunidade de mudar a tua história. Eu passei por várias situações, já que eu disse uma coisa para minha mãe que Deus me ensinou no monte. Eu vi um passarinho cuidando do seu ninho e ele levava os passarinhos até em cima do alto da árvore e depois ele empurrava. E o passarinho batia ali desgovernado, mas depois ele dava aquela volta e voltava. E depois eles saíram junto. E eu disse para minha mãe, ninguém tem culpa de nada disso que aconteceu. Aconteceu e houve uma vitória.
A senhora, de uma forma ou de outra, a senhora, sem querer, a senhora me empurrou para fora, porque eu queria, de uma hora ou de outra, sair para fora. Eu me bati para aprender a voar, mas hoje eu dei um alto voo e hoje eu não sou um passarinho, eu sou uma águia. Deus me deu uma visão, Deus me fez triunfar em cima deste vale. Eu fiz como a fênix, eu saí da cinza e voltei para Cristo. E estou na presença de Deus. Meu filho tem hoje 7 anos, vai fazer 8. É perfeito, não tem nada. Meus filhos, todos eles, estão muito bem de saúde, têm uma ótima inteligência, uma ótima capacidade. Minha mãe sempre foi a minha estrutura forte, eu sou apaixonada por ela. A dona Odália, ela acha que não, às vezes, você não me ama. Eu amo ela demais, ela me trouxe muita vida, ela me aconselhou muito, me ajudou. Meu pai, José, é um ótimo exemplo de homem, porque meu pai me deu muito conselho também, sempre esteve presente. Meus irmãos, então, hoje eu tenho uma família muito linda e um ministério maravilhoso. Parabéns pela sua vitória, que Deus te abençoe e te use cada vez mais. Quem quiser entrar em contato, pode encontrar lá no Twitter, ela está como @elidejesus33 no Twitter. Tem o telefone 0 operadora 11 3923 1666. O Nextel, que é o 107 asterisco 63695, e o site www.fomedepãosedededeus.org. Mais uma vez, obrigada, Eli. Eu que agradeço. Espero te receber mais vezes, viu? Eu quero mandar um beijo também para a geração do Avivamento, minha pastora Fernanda Brito, a Flávia, o Cristiano, que oram por mim, intercede, paga preço pela minha vida. E a Praquésia também, que me veste, eu tô bonita assim. Tá linda, né? boa tarde, viu? Foi um prazer. Doutor Alexandre, eu queria que o senhor, em um minutinho, deixasse um recado final. Então, o recado final é que é possível transformar as nossas vidas, desde que você acredite nessa possibilidade. Se você não acreditar que é possível uma mudança na sua vida, com certeza ela não vai acontecer. Agora, se você acreditar, se você se empenhar nessa transformação e modificar. Outra coisa importante, ressignifique os sentimentos. Os sentimentos negativos de raiva, de ódio, de vingança, de ciúmes, eles nos adoecem. Então, modificar, tentar ver a vida por um outro ângulo, mudar a percepção, mudar o olhar. E aí você vai ver como tudo muda na sua vida e quem sabe dia da manhã você não vai estar contando uma dessas histórias aqui no nosso programa, não é verdade? Com a de vida superação. Casada, muito bem casada, com uma família linda, com um ministério maravilhoso que Deus confiou nas nossas mãos, né? Porque de uma forma ou de outra, a nossa vida, você, o teu trabalho aqui é um ministério para quê? Para usar alguém que estava caído lá embaixo, no fundo do poço, para mostrar para você que está aí em casa que ainda há uma chance de vida. Sem dúvida nenhuma, isso aqui é mesmo um ministério. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Alexandre, o site é o www.oconsultorio.com, www.oconsultorio.com, e o telefone é o 0 operadora 11 2274 8217, 2274-8217, telefone 0 operadora 11. Doutor, muito obrigada, viu? Obrigado. Prazer, espero receber os dois mais vezes aqui no nosso Muito programa, obrigado. viu? Uma boa tarde.